Olá, queridos irmãos e amigos que estão ligados aqui na TV Conectados. Nós estaremos neste momento dando continuidade a uma série de estudos sobre o assinalamento dos 144 mil, uma mensagem divina que Deus deu para o povo de Deus dos últimos dias. E neste momento nós estaremos abordando um tema muito importante, com o título: Estarão os pioneiros adventistas que morreram após o ano de 1844 entre os 144 mil, ou estarão à parte, 144 mil mais os pioneiros adventistas? Esse é o assunto que a partir deste momento iremos estudar com a graça de Deus. Agradeço a atenção de todos, né? E que Deus nos abençoe para que possamos compreender essas verdades, que para muitas pessoas consistem em dúvidas, né? Mas está muito bem claro naquilo que nós iremos explicar aqui para todos. Então, na inclusão da profetisa Ellen White e outros pioneiros neste grupo especial, existem algumas contestações contrárias a estes ensinamentos pelos adventistas atuais, né? Também existem algumas dúvidas entre alguns irmãos que já ouviram o estudo do outro lado. E muitos não creem que Ellen White e os pioneiros adventistas estarão incluídos no número de 144 mil. Esse é um questionamento, infelizmente, frequente pelos nossos irmãos adventistas. Mas eu gostaria de colocar aqui alguns pontos muito importantes que comprovam que Ellen White e os pioneiros adventistas estarão inseridos dentro do número de 144 mil, ou entre o 144 mil. Eu gostaria de ler neste momento um texto do Espírito de Profecia, do livro Segundo Mensagem Escolhida, ou Mensagem Escolhida, volume 2, na página 263. Observem os irmãos que Ellen White recebe aqui a notícia do falecimento de uma grande amiga dela, que tinha por nome Irmã Hastings. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse ponto, que ele vai esclarecer muito bem o que nós precisamos entender. Quase não sei que lhes dizer, a notícia do falecimento de sua esposa foi para mim avassalante. Quase não o pude acreditar e ainda agora dificilmente acredito. Deus, na noite do sábado passado, deu-me uma visão que escreverei. Vi que ela estava selada, e a voz de Deus ressurgiria e se ergueria sobre a terra, e estaria com os 144 mil. Vi que ela não precisamos chorar sobre ela. Ela repousaria durante o tempo da angústia, e tudo que pudéssemos lamentar seria nossa perda de ficar privada de sua companhia. Vi que seu falecimento redundaria em bem. Queridos irmãos, eu gostaria de deixar bem claro para vocês que essa carta de Ellen White não é uma carta particular dela. É uma carta inspirada. Porque ela diz assim, olha, eu vi na noite do sábado passado em visão. E ela escreveu a visão. Então, alguém pode dizer, mas isso é uma carta de Ellen White, ela estava expressando o seu pensamento particular. Não, isso aqui foi Deus que revelou a ela que esta querida irmã, que infelizmente havia falecido, a irmã Hastings, ela estaria inserida dentro do número dos 144 mil. Nós precisamos analisar esta visão com bastante clareza, para que possamos compreender este ponto, que é um ponto controverso, né? Infelizmente, é um ponto controverso que nós gostaríamos de dar aqui a explicação para os irmãos.
Outro ponto controvertido entre muitos adventistas que questionam a questão da inclusão da irmã Hastings, onde Ellen White diz que ela repousaria durante o tempo da angústia de Jacó e, consequentemente, não estaria entre os 144 mil, e sim na grande multidão. Porque eles apresentam assim: se a irmã Hastings não vai estar dormindo, vai estar na sepultura no tempo de angústia de Jacó, então ela não ressuscitou na ressurreição especial, pois essa começa antes do tempo da angústia de Jacó. Na realidade, isso não é verdade. Nós gostaríamos de deixar bem claro este assunto aqui. Vou repetir, ela escreveu que aquela senhora Hastings estava selada e ressuscitaria na ressurreição especial, na primeira voz de Deus. Olha, ela ressuscitaria na ressurreição especial, que acontecerá na primeira voz de Deus, e que estaria viva na segunda voz de Deus. Qual é a primeira voz de Deus e qual é a segunda voz de Deus? Ambas as vozes são de Deus, mas tem 3 vozes. Tem também a voz de Jesus. A ressurreição especial será na voz de Deus. O concerto de paz será na voz de Deus, quando ele marca o dia e a hora da vinda de Jesus a essa terra, bem no finzinho, durante o tempo da angústia de Jacó. Mas a terceira voz não é a voz de Deus, é a voz de Jesus. Que ele vem nas nuvens dos céus e dirige-se à sepultura daqueles que estão dormindo, na grande multidão, porque os 144 mil já haviam ressuscitado nessa ocasião. E ele se dirige à sepultura dos justos e diz: vós que estáis no pó da terra. Ele chama o justo para a ressurreição. E neste momento, quando ressuscitam os justos, levantai-vos, 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 vós que dormis no pó da terra. No momento em que as sepulturas se abrem e os justos ressuscitam, os 144 mil que estarão vivos, porque uma parte ressuscitou na ressurreição especial, como disse no outro estudo que fiz aqui, então esses 144 mil que eram glorificados, agora eles são transformados. Então, enquanto os da grande multidão ressuscitam, 144 mil é transformado. E neste momento todos já se tornam, a grande multidão ressuscita já transformada da ressurreição. E os 144 mil são transformados nesse momento para a imortalidade. Queridos irmãos, então ela escreveu que a senhora Hastings estava selada e ressuscitaria na ressurreição especial. Essa ressurreição especial, ela vai acontecer na sexta praga. Na sexta praga. Na voz de Deus, conforme eu já expliquei. Agora, alguém pode dizer, mas Ellen White, a senhora Hastings, eles estarão com os 144 mil, mas vão estar junto com os 144 mil. Os irmãos entenderam? Porque a ideia é que os 144 mil serão só de vivos. Porque lá no texto do Primeiros Escritos 285, perdão, é bem claro que diz assim, que Jesus queria ser honrado. Está também no livro História da Redenção, 406. Jesus queria ser honrado trasladando-os sem que eles passassem pela morte. Mas ali, eles não estavam referindo da morte natural. Ela estava, pela inspiração, se referindo à morte do decreto de morte. Porque os ímpios partirão para cima dos santos para os matar.
mas eles levantam a mão em nome de Jesus e as suas armas caem inermes, se despedaçam e caem ao chão. Então, é essa morte que Ellen White está se referindo na visão de que eles não passarão. A morte de nenhum justo vai dar resultado. Agora sim, antes do fechamento da porta da graça, vai haver mártires. Está lá no Meditações de 77, na página 197. Haverá mártires. Alguns morrerão na época da chuva serôdia, no impacto da chuva serôdia, no alto clamor. Alguns morrerão. Muitos morrerão. Porque a morte desse santo, deste fiel a Deus, ele vai ser um testemunho para que outros se convertam até completar o número dos 144 mil. Mas nós gostaríamos de citar aqui um exemplo bíblico de que Ellen White não seria um a mais com os 144 mil. Eu gostaria que vocês tomassem, neste momento, se puder tomar a sua Bíblia, e vamos ler no Evangelho de João, capítulo 20 e verso 24. Olha o texto. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Queridos amigos, irmãos internautas, Tomé era um discípulo de Cristo, mas ele não estava com os 12. Será que Tomé, junto com os 12, daria um número de 13? Constituiriam um número de 13? Não. É que é uma expressão que é usada. O discípulo Tomé não estava com os 12, mas se estivesse, o número seria 13? Não, não seria 13, mas sim 12, porque o número dos discípulos eram 12. Eram 12, não tinham um a mais. Então, essa expressão, então Ellen White, a senhora Hastings e outros pioneiros adventistas, com os 144 mil, significa que eles estarão incluídos dentro do número, porque foram selados a partir de 1844 para cá. E dentro deste número serão salvos, selados, 144 mil. E uma outra grande multidão que não teve o conhecimento completo, nem tomou parte da Igreja de Deus, do povo de Deus, nesses últimos dias. Um texto de Ellen White, idêntico a este, de João, capítulo 20 e 24, lê-se o seguinte: Pedi ao meu anjo assistente que me deixasse ficar ali. Está em Primeiros Escritos 39 e 40. Pedi ao meu anjo assistente que me deixasse ficar ali. Não podia suportar o pensamento de voltar a este mundo tenebroso. Disse então o anjo: deves voltar. E se fores fiel, juntamente com os 144 mil, terás o privilégio de visitar todos os mundos e ver a obra das mãos de Deus. Queridos, então aí Ellen White estará dentro do número dos 144 mil, porque ela não será uma a mais, porque senão não teria este privilégio de visitar outros mundos, porque só quem vai visitar, serão a comitiva de Cristo para visitar outros mundos, será os 144 mil. Lógico que a grande multidão poderá fazer isso também, mas os 144 mil constituirá a comitiva de Cristo para a visita aos mundos não caídos. Então, nós chegamos à conclusão que a palavra com ou juntamente significa a mesma coisa, adicionado ao número dos 144 mil. As explicações dos profissionais da língua portuguesa é muito importante. Eles expressam as duas expressões, com ou juntamente, embora redundantes, são muito utilizadas na língua portuguesa e os seus significados são sinônimos. Essas duas expressões são consideradas redundantes, ou seja, são expressões onde a repetição
existe uma repetição desnecessária da ideia transmitida. Então, chegamos à conclusão com esses pensamentos baseados na língua portuguesa, baseado no Espírito de Profecia, baseado na Bíblia Sagrada, que tanto Ellen White como a senhora Hastings estarão inseridas no número dos 144 mil, e não 144 mil e mais 2 pessoas, ou seja, a irmã White e a irmã Hastings. Queridos irmãos, é uma verdade incontestável. Então, isso aqui nós não estamos falando, nós estamos provando pela palavra de Deus, pela Bíblia e pelo Espírito de profecia. Agora, um outro texto que nós podemos citar para os irmãos, que se encontra, esse texto talvez não vai estar na tela, talvez poderá estar aí, né, na tela, mas se não tiver, os irmãos podem anotar. Primeiro mensagem escolhida na página 56. Mensagem escolhida, volume 1, página 56. Talvez eu viva até a vinda do Senhor. Ellen White pensava isso. Porque ela acharia que Jesus viria nos seus dias, né? O profeta não sabe tudo. O profeta sabe o que Deus fala com ele. Mas o seu assunto, se ela viveria até a vinda de Jesus, não seria um problema dela, seria um problema de Deus. Se assim não for, porém, confio que seja dito a meu respeito: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Está escrito na Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 14, verso 13. Então, o que Ellen White queria dizer aqui, que aqueles que morreram a partir do ano de 1844, por que eles são bem-aventurados? Porque eles terão o privilégio de participar do número dos 144 mil. Porque a contagem dos 144 mil começou a partir do ano de 1844. Por isso é que o texto bíblico se completa aqui com o Espírito de... Ou seja, o Espírito de profecia se completa aqui com o texto bíblico de Apocalipse 14, 13. Queridos irmãos, por que Ellen White, pela inspiração, usa a palavra bem-aventurados? Exatamente por isso, né? Então, fica bem claro que a contagem dos 144 mil, ou selamento dos 144 mil, é a partir de 1844. Por que Deus mostrou a Ellen White em visão que os que ressuscitarem, esses ressurretos da ressurreição especial, a partir de 1844, estariam sendo selados e, consequentemente, contados entre os 144 mil. Por isso, a outra expressão que ela usa, muito importante, para comprovar que realmente seria muito importante estar dentro deste número. No Meditações Matinais de 77, do ano de 1977, na página 239, nós lemos assim: procuremos com todo o poder que Deus nos tem dado estar entre os 144 mil. Porque será um grupo especial que terão um grande privilégio, serão bem-aventurados, né? E os que morrerem na fé da mensagem do terceiro anjo, de acordo com os primeiros escritos, né, estarão repousando durante o fechamento da porta da graça. Vamos voltar aqui, o caso da irmã Hastings, que Ellen White mencionou em sua visão de sábado à noite. Agora vem a pergunta, peraí, essa senhora Hastings estará repousando durante o tempo da angústia de Jacó. Eu gostaria de dizer para os irmãos que o tempo de angústia, propriamente disto, esta angústia que estamos se referindo, ela começa exatamente após o fechamento da porta da graça. Quando as pragas começam a cair
E eu vou colocar aqui agora, daqui a pouquinho para os irmãos, a sequência de acontecimentos, de eventos finais, dos acontecimentos finais. Então, após o fechamento da Porta-Graça, durante o período de 5 pragas para 6 pragas, a partir das primeiras pragas, já estará acontecendo a angústia. O povo estará angustiado. E eu gostaria de dizer para os irmãos que aqui tem uma angústia tão grande, tão terrível, que é até difícil de descrever. Porque muitas criancinhas de colo que não podem, não conseguem andar, e também os idosos, que já estão selados, né? Tanta criancinha de colo, se os pais estiverem salvos, estará selada. Como também os idosos que chegaram a uma idade que não conseguem mais andar e que a mente não funciona bem. Então, infelizmente, os pais e os filhos serão privados desses entes queridos, porque Deus vai colocá-los para dormir no pó da terra por um pouquinho de tempo, para que o sofrimento não seja tão grande. Assim está escrito, né? Ali fala sobre Raquel chorando os seus filhos. Outro ponto importante, aqui já estará acontecendo uma angústia terrível, mas a ressurreição especial só ocorrerá na 6ª praga. Olha que ponto. O fechamento da Porta da Graça, apesar de que o tempo será um tempo ínfimo, um tempo muito pequeno, a partir do fechamento da Porta da Graça, Satanás vai fazer uma confederação com seus anjos para dar o seu último ataque, para manter os ignorantes do conhecimento da verdade, de que matando aqueles justos, aqueles fiéis, obedientes à palavra de Deus, então as pragas vão cessar. Esse é o pensamento de Satanás, levá-los a pensar assim. Inclusive, lá na 3ª vinda de Cristo, ele vai enganar também, vai convidar aqueles que ressuscitaram na 3ª vinda de Cristo, antes da 3ª vinda de Cristo, nós vamos tomar a cidade. É um outro engano, porque o trabalho de Satanás é mentir. Mas a ressurreição especial, voltando aqui, só acontecerá na 6ª praga. E os ressurretos ainda pegarão uma parte do tempo da angústia de Jacó. E será neste momento que se completa o número dos 144.000. Se nós lermos no livro de Daniel, capítulo 12, verso 2, nós vamos encontrar ali uma ressurreição que às vezes nós a chamamos de ressurreição especial e às vezes de ressurreição parcial. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. São 2 classes, né? Vai ressuscitar ali aqueles que morreram firmes na mensagem do 3º anjo, a partir de 1844, e juntamente com eles vão ressuscitar os piores inimigos de Cristo, os mais acérrimos inimigos de Cristo. Ali estará Herodes, possivelmente, né? Nós não sabemos, mas possivelmente estará Herodes, aqueles sumos sacerdotes que Jesus disse para Anás e Caifás, quando eles disseram, quando eles negaram a presença a Cristo como divino, ele disse, você verás o Filho de Deus vindo nas nuvens do céu. Então, eles terão que ressuscitar nessa ressurreição especial por um pouco de tempo, para depois ver a Cristo nas nuvens do céu. Infelizmente, esta classe de pessoas passarão por 3 mortes. A morte natural, certo? A morte natural, depois eles ressuscitam e morrem outra vez, certo? Eles passam pela morte do fogo eterno. Queridos irmãos, e agora estarão juntos Ellen White, a senhora Hastings, os pioneiros fiéis que faleceram após o ano de 1844 e também outros que faleceram em nossa época. Mas eles passam
pelo restante do tempo de angústia, a parte mais difícil do tempo de angústia. E para compreendermos corretamente esta verdade, precisamos analisar o livro Primeiros Escritos, e você pode ler da página 279 a 285. Aí nós iremos compreender essas verdades. Mas eu gostaria de colocar aqui também nesse estudo de agora, explicar a sequência de acontecimentos a partir da chuva serôdia. Primeiro, nós temos o torvelinho, que é o peneiramento. Esse acontecimento poderá acontecer agora. Nós estamos vendo através das profecias que pode acontecer agora. O torvelinho, o pequeno tempo de angústia que irá sacudir a igreja e prepará-la para receber a chuva serôdia. Quando a igreja estiver homogênea, preparada, o que vai acontecer? Aí vem a chuva serôdia. A chuva serôdia faz o seu trabalho. Quando o povo de Deus começar a pregar com o poder de Deus, fazer curas e milagres, e a mensagem que será dada será a mensagem com o poder do Espírito Santo, vai suscitar a ira da besta e da sua imagem. E aí nós teremos um outro evento chamado decreto dominical. Muitas pessoas trocam. Coloca decreto dominical antes da chuva serôdia, mas não será assim. O que é que vai incitar a besta, a sua imagem, as autoridades contra o povo de Deus? Vai ser a chuva serôdia, a pregação com poder. Aí começa o decreto dominical. Nesta época do decreto dominical, é que muitos não poderão comprar e nem vender. Aí se cumprirá uma profecia de Isaías capítulo 33, 16, que o povo de Deus terá que se refugiar nos altos montes. Cumprirá também uma profecia muito importante, que está em Apocalipse 2, 17, se não me falha a memória, em que diz que o seu pão será dado e a sua água será certa. Qual será o pão que será dado e a água que será certa? Foi o que aconteceu no deserto, quando o povo de Israel saiu do Egito. Porque o texto diz que o maná está escondido. E Deus vai dar o maná e vai fazer com que as pedras e brote a água do chão para que eles saciam a sede e também se alimentam. Muito bem. Nesta ocasião da chuva serôdia, toda a terra enche-se com a luz da mensagem do terceiro anjo, na atuação do anjo de Apocalipse 18, que é o movimento de reforma. Um outro estudo que poderemos apresentar depois. Fato seguinte, o fechamento da porta da graça. Quando completar o número dos 144 mil dos vivos, que já está contabilizado com os mortos, dentro da contabilidade divina, então fecha-se a porta da graça. Mas a porta da graça fecha-se antes para o povo de Deus. Aquele que não receber a chuva serôdia não estarão salvos, infelizmente. E agora a porta da graça fecha-se geral, em geral. Imediatamente começam a cair as 7 últimas pragas. E como eu já disse, aqui já está a angústia. Se você não quiser chamar essa angústia a angústia de Jacó, mas é uma angústia que a senhora Hastings e outros pioneiros que estarão na sepultura, né, estarão descansando, permanecendo lá até o momento da ressurreição especial. Depois da ressurreição das 7 pragas, aí cai a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e na sexta acontece a ressurreição especial, que será no período da 6ª praga. Depois dessa ressurreição especial, aí estará o pior momento do tempo de angústia de Jacó, porque os ímpios estão partindo para cima para tentar matar o povo de Deus, mas eles não morrem, porque eles já estarão garantidos para a salvação. A morte dele, conforme eu já disse, não fará diferença. E agora, quando estiverem no pior momento, vai haver uma explosão, um terremoto. E naquele terremoto, naquele trovão horrível, tão alto,
Para os ímpios é um grande trovão, mas para os justos é o concerto de paz. Deus marcando o dia e a hora da vinda do seu Filho Jesus. Queridos irmãos, agora sim, Jesus vem nas nuvens dos céus, a ressurreição geral dos justos, os 144 mil que já estarão vivos porque ressuscitaram na ocasião da ressurreição especial, e logo em seguida a vida de Jesus. Jesus virá nas nuvens dos céus e chamará o seu povo e haverá o arrebatamento verdadeiro da Igreja de Deus. Uma observação muito importante que eu gostaria de dizer para os irmãos. A parte dos 144 mil que morreu a partir de 1844 ressuscitará na sexta praga e participará da parte final da angústia de Jacó, que será a parte mais difícil. Por isso que Ellen White diz que ela estaria ressuscitando, descansando durante o tempo de angústia, mas ela ressuscita antes de terminar, porque o tempo de angústia só termina, propriamente dito, quando Deus marca o dia e a hora da vinda de Jesus. E agora, para provar isso aqui, vamos ler aqui um texto rapidamente do Espírito de Profecia. Primeiros Escritos, página 285. Vi os santos deixar as cidades e vilas, reunirem-se em grupos e viverem nos lugares mais solitários da terra. Anjos lhes proviam alimento e água, enquanto os ímpios sofriam fome e sede. Vi então os principais homens da terra consultando entre si, e Satanás e seus anjos ocupados em redor deles. Vi um impresso espalhado nas diferentes partes da terra, dando ordens para que se concedesse ao povo liberdade para, depois de certo tempo, matar os santos. E a menos que este renunciasse à sua fé estranha, né? Uma fé exótica, abandonasse o sábado e guardasse o primeiro dia da semana. Mas nessa hora de provação, os santos estavam calmos e tranquilos, confiando em Deus e descansando em sua promessa de que um meio de livramento lhe seria preparado. E diz aqui a palavra que foi à meia-noite que Deus preferiu livrar o seu povo. Estando os ímpios a fazer zombarias em redor deles, subitamente apareceu o sol, resplandecendo em sua força à meia-noite. A lua ficou imóvel e os ímpios olhavam para esta cena com espanto, enquanto os santos viam com solene alegria os indícios do seu livramento. Por que livramento? Porque eles estavam dentro do pior período de angústia da sua vida. E aquilo ali foi um sinal quando o sol apareceu exatamente à meia-noite. Esse texto é um texto muito importante, que o povo de Deus terá o livramento, né? E dentro do contexto da ressurreição especial, diz que houve um grande terremoto, as sepulturas se abriram e os que haviam morrido na fé da mensagem do terceiro anjo saem da sepultura. Queridos irmãos, é incontestável essa verdade que nós estamos apresentando aqui. E de acordo com o texto supracitado, nessa ressurreição especial, só ressuscitarão essas duas classes. E ali estarão os pioneiros adventistas, os fiéis aguardando, que aguardaram por tanto tempo essa ressurreição especial. Agora ressuscitam para compor um número, completar o número dos 144 mil. Né? E que o Senhor nos abençoe para que possamos compreender essas verdades, né? E nós estaremos também na próxima oportunidade falando sobre um tema muito importante relacionado a esta série de estudos sobre 144 mil, que está ligado aos 144 mil e a grande multidão, baseado em Apocalipse 7,14 e no grande conflito na página 654. Que
Que o Senhor vos abençoe, abençoe a sua família, abençoe também os nossos internautas, os nossos amigos e todos aqueles que tiveram o privilégio de estar conosco, mas o maior privilégio é o nosso de estar com vocês. Que o Senhor abençoe a todos. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.